Muito bem, são 16 horas agora, sim, são 16 horas cravadas aqui. Nós vamos chamar nosso próximo palestrante, também parceiro aqui, professor do time de elite, professor da casa, né, nos nossos grupos de estudo, e que está sempre com a gente, né? Também aí me acompanha um bom tempo, como a Jéssica, e não é de graça, né? Que está aqui nas nossas fileiras, também para trazer a sua colaboração, trazer a sua pesquisa, trazer a sua posição, né? Que é o professor Bruno Vilar, falando hoje aí sobre o BPC, os juizados. Sei que trouxe um material aí bastante consolidado aí, né? Quem sabe aí para uma atividade até maior em termos de tempo. Certo que a gente tem 45 minutos para fazer a apresentação, mas também, né, é importante, eu acho, trazer bastante material, como a professora Fernanda Wirth trouxe ontem, como eu sei que a professora Jane Berwanger também tem bastante material, que vai ser a nossa última palestra de hoje, porque o material depois fica disponibilizado aos alunos, né? E segue para a devida pesquisa. Bruno, vamos ver se fala aí, vamos ver se a gente está te ouvindo bem. Te vendo, estou. Olá, boa tarde, boa tarde. Conseguem ouvir? Perfeito. Estamos de acordo aí. Então, 16 horas. Passo para as meninas fazerem aí a devida apresentação, agradecendo a Jéssica mais uma vez aí pelo cumprimento da sua atividade. Então, saímos da nossa palestra número 4 e vamos para a nossa atividade, então, número 5, com o Bruno. Boa sorte, valeu, tamo junto. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo ao nosso time de elite, a nossa maratona mais uma vez, né? E contamos aí com a tua baita aula sobre o BPC aí no âmbito dos juizados especiais federais. E seja sempre super bem-vindo, como sempre, né? Nosso amigão, nosso amigo do peito aí, está sempre junto com a gente, do time de elite já faz tempo, né? Estaremos lá na imersão, depois nós vamos falar sobre a imersão, né? Bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Ana, boa tarde, Mago, boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu quero, primeiramente, dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande estar participando aqui Eu já participei da primeira maratona, estar participando aqui da segunda, voltando aqui, né? Eu, com muita alegria, eu sou professor assistente do time de elite, né? E quero já, antes de começar a minha apresentação, fazer um agradecimento especial ao Mago, ao professor Dr. Fernando Rubim, né, pela oportunidade, né, pela confiança no nosso trabalho, que sempre oportuniza a todos a mostrarem aqui um pouco do seu talento, do seu trabalho, enfim, oportunizando também aos alunos, né, do time, hoje, com muita alegria, 700 já membros já do time de elite, né, Mago? Então, é uma alegria também estar fazendo parte, estar comemorando aqui junto com vocês, os 700 membros. O Mago que, para mim, na minha opinião, é uma referência hoje nacional no processo civil, né? Tudo que ele faz bem feito. Então, o estudo do processo é constante e cada vez mais necessário, né, no âmbito principalmente agora, que vocês vão ver aqui com a minha abordagem no âmbito dos juizados especiais federais, que está cada vez mais difícil lidar com a sistemática dos juizados, né, em especial. Então, parabéns, Mago, por todo esse trabalho consolidado que tu vem fazendo lá desde a criação do time de elite. É muita alegria, repito, que é uma satisfação muito grande participar aqui. Quero também, não poderia deixar de agradecer e cumprimentar, né, a parceria do time, Jéssica e Ana, né, que eu faço na pessoa da Jéssica e da Ana, também sempre dispostas, né, a contribuir, ajudar e colaborar com a melhoria e o crescimento do time de elite. Então, muito obrigado, gurias, vocês são demais mesmo. E quero cumprimentar todo o pessoal aqui do time que está nos acompanhando ali pelo YouTube, aos palestrantes que me antecederam aqui, e digo que vai ser uma responsabilidade muito grande, né, falar depois do dia de ontem, dos palestrantes do dia de ontem, e também depois da brilhante fala da Jéssica, né, que me antecedeu aqui, né, sempre muito brilhante e didática. Bom, já sem mais delongas, eu quero dizer, pessoal, que
o tema aqui que eu trago, proposto, é o benefício de prestação continuada, né, no âmbito dos juizados especiais federais. Eu vou trazer alguns aspectos processuais. É um tema que eu tenho me debruçado bastante, tenho estudado bastante, inclusive é o meu tema que vai ser abordado no meu mestrado, né? Para quem não sabe, eu sou mestrando, né, na Federal de Rio Grande, né? É o tema que eu tenho me debruçado também, a questão da assistência social, principalmente também a questão do BPC, né? Então, isso tem me debruçado, tem feito algumas reflexões, tanto no âmbito processual como no âmbito material. Então, eu vou trazer aqui para vocês, tentar abordar de uma maneira clara, de uma maneira didática, né? Muitas coisas eu vou falar, o que a Jéssica já também trouxe aqui com relação à deficiência, né? Que a gente sabe, como eu falei, no âmbito dos juizados é sempre mais complicado. Então, algumas reflexões que trago para a gente pensar junto. O objetivo, eu não vou aqui dar a cereja do bolo para vocês, não vou dar fórmula mágica para vocês, eu vou fazer com que a gente pense, com que a gente reflita e com que a gente possa construir uma maneira de enfrentar a jurisdição daquelas pessoas, justamente daquelas pessoas mais vulneráveis, daquelas pessoas que estão em situação de dificuldade, né, que precisam do benefício e que para a gente fazer a tão sonhada, né, alcançar a tão sonhada justiça social que é que todos aqui desejam. Deixa eu compartilhar meu material aqui, deixa eu ver se eu conseguem ver bem o material? Deixa eu ver, colocar em modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Apresentação de slides. Aqui. Tá passando? Ele passa? Tá, perfeito. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Vilar, né? Ali estão os meus contatos, todos. Facebook, Instagram, meu site também, né? Sou professor assistente aqui do time de elite também, com muita alegria, né? Muita honra, como eu falei. Bom, eu quero começar trazendo para vocês, pessoal, eu vou dar algumas pinceladas, né, em alguns conceitos importantes com relação ao benefício de prestação continuada, né? E tudo que eu falar aqui é sempre levando em consideração os juizados especiais federais, tá? As dificuldades, e tudo que eu for falar aqui também não é aplicado como deveria, ou pelo menos como deveria ser, nos juizados especiais federais, tá? Vou trazer também alguns aspectos processuais, a importância do estudo do processo, alguns artigos que a gente precisa colocar e precisa se atentar nas nossas petições, né, petições iniciais e no decorrer da instrução. E, por fim, eu termino, pessoal, trazendo algumas jurisprudências para vocês verem que tudo que eu falar aqui vai ir na contramão daquilo que o juizado aplica. Vou trazer algumas jurisprudências para vocês verem como que é aplicado isso na prática. Também vou trazer 2 casos práticos ali, acabar com 2 casos práticos do meu escritório, né, que eu tive decisões aqui desastrosas no âmbito dos juizados especiais federais. Então, eu vou tentar aqui, de uma maneira mais clara, passar algumas orientações para vocês. Conforme eu falei, não é o objeto esgotar a matéria, tampouco trazer a fórmula mágica, a cereja do bolo. É apenas trazer algumas reflexões, aquilo que eu venho pensando, aquilo que eu venho estudando e me debruçando também no mestrado, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, deixa eu só ver o tempo para não passar muito do tempo estimado. Bom, eu quero começar dizendo para vocês que a assistência social e, por consequência, o benefício de prestação continuada está previsto na Lei 8742 de 93. E aqui a primeira consideração que eu faço é que, com relação à nossa Constituição Federal de 88, ela trouxe diversos avanços com relação à assistência social. Depois eu vou mostrar para vocês aonde está previsto na Constituição a questão da assistência social e do BPC. E vocês vejam que a Lei 8742 ela só veio
entrou em vigor para regulamentar aquilo que já estava previsto, para regulamentar a assistência social, 5 anos após a Constituição Federal. Entrou em vigor em 93, a Constituição é de 88. Então, vocês viram como demorou muito tempo para que fosse regulamentado a assistência social no âmbito assistência social no âmbito da Previdência. Bom, aqui eu trago o artigo 20, tá, para vocês, que é o conceito básico de benefício de prestação continuada, tá, o BPC. O conceito básico está lá no artigo 20 da Lei 8742, de 93, tá, que fala o seguinte: o benefício de prestação continuada é a garantia, então, de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provido por sua família. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte: o parágrafo 1º da Lei 8742 traz o seguinte, diz o que é a família. A família é composta pelo requerente, cônjuge, companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Aqui eu trago, pessoal, a primeira reflexão, eu até coloquei em negrito aqui, e tá, enfim, grifei aqui essa parte, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, para ser considerado a renda per capita da família, a família, ela obrigatoriamente, pela interpretação que se faz da legislação, desde que vivam sob o mesmo teto. Aí vocês podem estar pensando, bom, mas o artigo 20 do caput diz o seguinte, nem de tê-la provido por sua família, mas o parágrafo 1º traz, para os efeitos dispostos no caput, desde que vivam sob o mesmo teto. E aí vocês podem estar se perguntando a questão do... Eu já tive situações de BPC, que eu trabalho muito com BPC, tanto no juizado, e alguns poucos casos no rito ordinário, onde, por exemplo, tem um casal de indivíduos, uma titular e o outro marido, que moram na mesma casa, e a titular, né, a requerente, os sogros dela moram no puxadinho, no terreno de trás, né? E aí o benefício acabou sendo indeferido porque entenderam que com a ajuda dos sogros, depois eu vou trazer até esse caso prático mais no final, com a ajuda dos sogros, né, morando no mesmo terreno, era considerado o mesmo teto. Então, distorcendo tudo aquilo que a própria legislação traz. Depois, e aqui o parágrafo 2º, ela faz essa menção a quem as pessoas consideradas, quais pessoas é considerada deficiente, né, para fins de BPC. A Jéssica já antecipou, ela trouxe muito bem na fala dela. Anteriormente, aqui eu vou repetir o que já foi comentado. Tá? Então, para efeito de concessão de BPC, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui é importante trazer também, esse parágrafo 2º, ele foi alterado pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o parágrafo 2º veio através da Lei 13.146, que nós vamos ver adiante. Então, aqui já repetindo aquilo que eu falei, né, pessoal, só para vocês ficar bem claro. Então, a pessoa com deficiência, né, ou o idoso maior de 65 anos, é devido o BPC, desde que comprovem não possuir condições de se manter e nem pela sua família, tá? Tá lá no artigo 20, parágrafo 2º, né, para considerar as pessoas com, aqui eu só repito, e aqui o artigo 20, parágrafo 10 da Lei 8742, traz o impedimento esse de longo prazo. Para efeitos do parágrafo 2º, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, a deficiência ela tem que perdurar por mais de 2 anos. Logicamente que dificilmente uma pessoa deficiente, né, salvo algumas exceções que outras, vai ser difícil essa deficiência ser durar, ter um tempo inferior a 2 anos, né? É bem complicado.
E aqui, pessoal, a comprovação da deficiência, análise biopsicossocial, a Jéssica trouxe também na fala dela muito bem, né? Ela trouxe muito bem essa questão da perícia biopsicossocial. E aqui no artigo 20, parágrafo 3º, e aqui o nosso problema, depois eu vou mostrar para vocês que eu não concordo com essa questão que a Lei 8742 traz, né? Eu acho que a nossa Constituição é rasgada, uma lei infraconstitucional não pode se opor à nossa Carta Magna de 88, mas, enfim, depois eu vou trazer para vocês com mais detalhes. Considera-se, então, capaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Ora, a lei, ela não fala em nenhum momento, embora tenha esse entendimento de que é devido somente aos miseráveis o BPC. Não, muito pelo contrário. A lei deixa claro que é devido àquelas pessoas que não têm condições de se manter nem ter a subsistência afetada, né? Então, a lei deixa muito claro com relação a esse aspecto, e não aos miseráveis. Só que, se tu for pegar, no sentido literal da lei, inferior a 1/4 do salário mínimo, aquelas pessoas, ela, logicamente, que acaba atingindo uma parcela muito baixa da população e acaba, consequentemente, atingindo somente aquelas pessoas em extrema pobreza, em situação de miserabilidade absoluta. Então, não é isso o objetivo, principalmente da nossa Constituição Federal, tá? Então, eu chamo a atenção aqui para vocês que o termo miserabilidade, conforme a gente tem visto por aqui no âmbito das decisões, principalmente dos juizados, né, é um termo, na minha visão, equivocado, né? Não é o termo mais correto para se auferir se a pessoa está em estado de vulnerabilidade social ou não, se vai fazer jus ao BPC ou não, tá? Então, deve ser preenchido para consideração do benefício a existência de incapacidade da família em prover as necessidades básicas. Então, pessoal, aqui está a palavra-chave, necessidades básicas, e não miserabilidade. Até eu coloquei aqui um asterisco no termo miserabilidade, que eu não entendo como não sendo o mais correto. Eu acho importante trazer essa reflexão, colocar nas nossas petições que a Constituição não traz isso, né? A Constituição não fala, tampouco a legislação fala em termo miserabilidade, que está de forma equivocada na minha visão. Então, a miserabilidade versus a necessidade seria o termo mais correto, na minha ótica, tá? Necessidade. O artigo 203 da Constituição, ela fala o seguinte: assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade. Lá no inciso 5º, ela traz a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, pessoa portadora de deficiência ou idoso que comprovem não possuir meios, e aqui é a palavra-chave, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família. Em nenhum momento se fala em miserabilidade, em nenhum momento se fala em pobreza absoluta. Então, vocês têm que atentar, a legislação infraconstitucional, ela não pode jamais se opor à nossa Constituição Federal, a Carta Magna de 1988, que aqui no âmbito dos juizados especiais federais, infelizmente, não é aplicado. A Constituição simplesmente é rasgada no âmbito dos nossos juizados. Então, essa questão aqui. E aqui, já falei para vocês, o grupo familiar do BPC é desde que vivam sob o mesmo teto. Neto não compõe o grupo familiar, sogro não compõe o grupo familiar. Então, o grupo familiar é exatamente o que a lei traz. E desde que vivam sob o mesmo teto. Puxadinho atrás, com o sogro morando, não é mesmo teto e não faz parte do grupo familiar, embora muitos juízes assim tenham decidido, tá? E eu bato nessa tecla. É importante, a gente precisa, às vezes, desenhar para os juízes no âmbito dos juizados especiais federais. E aqui eu não estou generalizando, se tiver algum juiz aqui nos assistindo, me perdoe, não é essa a intenção, eu não quero generalizar, eu estou falando o que acontece na prática aqui no âmbito das turmas recursais do Rio Grande do Sul, tá? Pelo menos na minha visão, tá? Então, aqui é
exatamente e aqui eu coloquei uma observação para que a gente possa estar refletindo. O que será que o legislador quis dizer com o mesmo teto? O que é o mesmo teto? Puxadinho atrás, será que não seriam casas diferentes? Será que seria o mesmo teto? Isso é a primeira reflexão que eu chamo a atenção para vocês, para que a gente possa estar buscando e estar muito atento com relação às nossas petições iniciais, principalmente, repito, no âmbito dos juizados. Tá? Aqui já falei para vocês, miserabilidade ou necessidade. Hoje, nosso salário mínimo de 1.320, que dividido seria um quarto, seria 330. Eu não imagino uma pessoa, não sei se vocês imaginam alguém que possa viver com R$330 por mês, né? Eu não sei, não passa pela minha cabeça, eu não sei em que mundo o pessoal vive, se alguém consegue viver com R$330 por mês. Então, um quarto do salário mínimo é um absurdo por completo. Logicamente que o STF já rechaçou essa tese de um quarto, não é mais um quarto, tá? Ele declarou inconstitucional essa questão de um quarto, né, do parágrafo 20, parágrafo 3º. Então, passou a ser entendido como que poderia ser flexibilizado essa questão de um quarto, né, para meio salário mínimo ou com alguns outros meios de prova também. Então, esse um quarto já foi rechaçada, o STF declarou inconstitucional essa tese. Nós temos aqui o RDR número 12 do TRF da 4ª Região, de relatoria do desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, né, que a renda per capita, quando é um quarto, inferior a um quarto do salário mínimo para fins de concessão do PPC, ela gera presunção absoluta e não se discute mais isso, tá? Então, nós temos esse RDR. Versus, nós temos o tema também da TNU, o tema 122 da TNU, que quando a renda per capita for inferior a um quarto, ela gera presunção relativa de miserabilidade, e aí podendo ser desconstituído por alguns outros elementos de prova. Inclusive, quem aqui nunca passou, quando os juízes pegam na sentença, veem que a casa tem bom estado de conservação, tem um micro-ondas bom, tem uma TV de plasma, tem um carro na garagem, pode ser até um carro mais antigo, pode ser uma Opala da década de 80, pode ser um fogão, a pessoa não vai cozinhar, pode ser, enfim, diversas situações nesse sentido. Mas e aí? E se a pessoa foi bem, ela herdou bens com relação à herança? E se a pessoa tivesse ganho esses objetos, né, esses utensílios domésticos por doação? E aí, como faz? Então, não basta tu olhar para a casa da pessoa. A pessoa não precisa, a pessoa para fazer jus ao benefício assistencial, ela não precisa ser suja, não precisa morar na rua, não precisa não comer, né? Então, a gente percebe algumas situações que a discrepância é muito grande com relação ao tratamento das pessoas em situação de pobreza, não digo nem pobreza absoluta, em situações que precisam, em situações de vulnerabilidade social. Porque, eu repito, com R$330 hoje tu não faz absolutamente nada, pessoal. Mal tu come. Então, vamos ter um pouco de consideração para aquelas pessoas e fazer essa reflexão daquelas pessoas que precisam, tá? Logicamente que precisa ter um cadastro único, né, o CRAS, né, e o titular tem que fazer o cadastro lá no mais próximo da sua residência, procurar o CRAS próximo da sua residência para estar trazendo isso. E aqui alguns requisitos. Após passar por os requisitos, então, eu vou falar bem rapidamente. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e aqui eu vejo que a confusão é muito grande, a Jéssica também já expôs muito bem essa questão da incapacidade e deficiência, eu só vou passar de forma bem rápida, né, com relação a isso, porque eu vejo que muitos magistrados, no âmbito dos juizados, eles acabam confundindo incapacidade e deficiência para fins de BPC, tá? Vocês podem perceber que quando a gente pega o laudo da perícia médica, vocês se deparam com o laudo lá em cima escrito, laudo de benefício por incapacidade. E também ali na conclusão do perito, ele coloca sem incapacidade ou com incapacidade aí nas conclusões. Então, muitas vezes é necessária a impugnação desses laudos. Então, de forma equivocada, eles analisam a incapacidade, não raras às vezes isso acontece. E é muito comum acontecer
falo para fins de benefício de prestação continuada, tá, pessoal? Então, eu trago o Manual Técnico da Perícia Médica do INSS 2018, ele traz bem claro o conceito de incapacidade laborativa. E esse manual é importante que esteja nas petições também de vocês, para não haver mais essa confusão. Tá? É a impossibilidade, então, de desempenhar funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida. Eu estou impossibilitado de trabalhar. Com outras palavras, é assim que se... com outras palavras, é essa o conceito. Eu estou impossibilitado de trabalhar. Eu não posso exercer a minha atividade como antes eu fazia. Tá? Na deficiência, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, também é importante que esteja nas impugnações e na petição inicial de vocês. Esse estatuto é muito importante que esteja lá no conceito da petição inicial também. Que considera deficiência, está lá no artigo 2º, eu não vou repetir aqui, né, mas eu já mencionei antes para vocês. Então, a incapacidade é a incapacidade da pessoa para a vida independente para o trabalho. A deficiência é algum impedimento, ela pode trabalhar, mas tem alguma barreira que impossibilite ela e obstrua sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Deficiência não pode ser vista como aquela que incapacita para o trabalho, tá? Então, não é requisito para acesso ao BPC a demonstração de incapacidade, tá? Então, trouxe aqui... E o que vem a ser a perícia biopsicossocial? A Jéssica também trouxe essa questão muito bem abordada, né, na palestra dela, né? O que seria a perícia biopsicossocial? O indivíduo que postula o BPC, ele é analisado por uma equipe multiprofissional, um perito médico e um assistente social, perito social de forma conjunta, tá? De forma conjunta. Então, tem que se conjugar a CID-10, né, Classificação Internacional de Doenças, e a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, o que denominamos de perícia biopsicossocial. Então, a CIF, pessoal, ela tem que estar nas petições de vocês, principalmente se tratando de BPC. Tá? A Classificação Internacional de Funcionalidades é importantíssimo que esteja nas petições todas de vocês. Então, o indivíduo ele vai ser analisado por um médico, um perito médico, e um assistente social de forma conjunta. E não basta, quando a perícia médica considerar, por exemplo, que não existe incapacidade, como muitos fazem, e, ao mesmo tempo, não existe a deficiência, o juiz obrigatoriamente tem que marcar a perícia com assistente social. Não acontece nos juizados e algumas varas federais aqui de Porto Alegre. Isso não acontece, tá? Então, é importante que se marque se analise as duas perícias de forma conjunta, para analisar os aspectos culturais, ambientais, sociais e pessoais do indivíduo, aonde mora, justamente para comprovar que aquela pessoa, aquele indivíduo, tem alguma deficiência, né? Até mesmo pelo bairro, pela residência onde mora, né, numa situação de difícil acesso, muitas vezes, que não tem condições sequer de condições sequer de pegar um transporte público, porque lá o transporte público é inacessível, não consegue ter acesso a esse tipo de transporte. Então, muitas vezes, a perícia biopsicossocial, muitas vezes não, ela é fundamental para essa análise da deficiência. Ela não pode ser analisada só do âmbito médico, tá? Isso tem que ficar claro para todos. Então, aqui, como eu falei, né, a partir da Constituição de 88 e depois algumas legislações vieram a trazer essa questão da perícia biopsicossocial, a Lei 13.146 fala que, no parágrafo 1º, lá no artigo 2º, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Tá? E vai considerar as funções e estrutura do corpo, fatores socioambientais, as limitações no desempenho das atividades. Tá? Aqui a Jéssica já falou, eu vou passar rápido, porque eu não quero extrapolar meu tempo. Eu trago aqui, pessoal, uma súmula importante, súmula 80 da TNU, para vocês trabalharem também, né? Nos pedidos de VPC, o advento da Lei 12.470 para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social
ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social. Súmula 80 da TNU, também é importante estar. E aqui eu trago alguns aspectos da perícia biopsicossocial no CPC. O artigo 475 é importante estar nas petições de vocês, pessoal, porque ela fala exatamente isso. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, a perícia médica é insuficiente, a avaliação social tem que ser marcada obrigatoriamente em se tratando de BPC, tá? A avaliação da incapacidade e deficiência, ela somente pode ser avaliada sob a ótica biopsicossocial. Necessário a realização de avaliação médica e social. Então, o artigo 475 é importante constar nas petições de vocês. E aqui, pessoal, o artigo 473, no inciso 4, que eu trouxe aqui, o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Olha aqui, nós estamos aqui falando do CPC. Quem é que utiliza o CPC nas petições aqui? Pode ser sincero, pessoal. Quem é que se utiliza do Código de Processo Civil nas petições de vocês, seja nas petições iniciais ou na impugnação de laudo? É muito difícil. Eu, pelo menos na prática, não tenho visto o pessoal utilizando do Código de Processo. Então, resposta inclusive a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Os quesitos, eles têm que ser fundamentados, sob pena de violação do próprio Código de Processo Civil. Eles têm que ser fundamentados, eles não podem vir sim ou não, vir de laudo, enfim, já foi respondido. Não pode ser assim. As respostas, elas têm que ser embasadas em fundamentação técnica, tá? É importante que se diga. Bom, pessoal, outro ponto que eu quero trazer a reflexão de vocês é a inspeção judicial. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão da inspeção judicial, porque o Código de Processo Civil, olha como é a importância do estudo do processo, e o Mago, aqui, eu repito, o Mago está de parabéns por trazer todas essas grandes questões aqui para nós. Eu, particularmente, pessoal, eu não via o CPC, na verdade, eu não utilizava o CPC nas minhas peças, nas minhas petições, mas é um mundo, pessoal, que a gente pode se utilizar, pode trazer para colocar aqui nas nossas petições também. Tem muita coisa interessante lá para que a gente possa trabalhar. Então, a inspeção judicial está previsto lá no artigo 481. Olha o que diz. O juiz de ofício ou requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. Pessoal, a inspeção judicial, o juiz está autorizado. O juiz pode. A parte pode requerer. Quem é que requer aqui a inspeção judicial do juiz? Que o juiz vá verificar a situação de vulnerabilidade social daquele indivíduo. Quem pede isso nas petições? É muito raro, mas está lá, artigo 481. Eu tenho me debruçado muito sobre essa questão, inclusive estou escrevendo alguma coisa, algum artigo sobre isso, que em breve eu vou compartilhar também com os colegas, com relação à efetividade da assistência. Então, aqui, o magistrado tem a oportunidade de verificar as reais condições em que vive o indivíduo para avaliar com maior propriedade e julgar. Lógico, ele pode ir até a casa do cidadão, se ele está em dúvida. Por que não? Por que não fazer isso? Né? Então, a realidade é outra. Pessoal. A realidade é outra. Tá? Audiência de instrução para comprovar a miserabilidade. A miserabilidade, não. A necessidade, que eu não gosto dessa palavra, mas tá ainda muito forte, enfim, por tudo que a gente tem visto. Enfim, artigo 361, inciso 1. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos, pessoal. Eu posso requerer uma audiência para ouvir os assistentes técnicos, os peritos. Lógico, claro que posso. Posso pedir também que seja marcada essa audiência de instrução. É importante para a gente ouvir os vizinhos, ouvir testemunhas, ouvir a situação que a pessoa está inserida, a vulnerabilidade social, as condições pessoais, condições culturais, ambientais, todas as demais questões. Aqui eu trago duas súmulas importantes, pessoal. Olha só, súmula 79 da TNU. Nas ações em que se postula o BPC, a gente pode comprovar as condições socioeconômicas por prova testemunhal. Enunciado 50, FONAGEF também, através de testemunhas. Pessoal, é um campo muito amplo de opções que a gente tem para melhorias no âmbito dos juizados especiais federais. É importante trazer isso. E olha só o artigo 20b da lei
da questão da prova, da Lei 8742, serão considerados os seguintes aspectos para a aferição: o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho, o comprometimento orçamentário. Olha só o campo que a gente tem para trabalhar, pessoal. Aqui não fala em nenhum momento em miserabilidade, então é importante que a gente se busque, né, essas questões com outros gastos, trazer os gastos, os comprometimentos da renda da família, né? E o parágrafo 11 lá do artigo 20b, para a concessão do benefício, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme o regulamento. Então, é importante trazer isso, tá? Os objetivos da assistência social está lá no artigo 2º da Lei 8742, que ela vai notoriamente contrária, o juizado especial vai na contramão da Lei 8742 e também da Constituição Federal, conforme já vimos. E aqui eu trago uma jurisprudência para vocês verem aqui, não prescrito sentença de procedência do juizado. Aqui se discutia a questão da renda per capita inferior a 1/4, né? Que foi sentença de improcedência, que eles entenderam que a questão do 1/4 já bastou, a renda per capita inferior a 1/4, que, conforme nós vimos, não seria uma prova plausível de se buscar, né, de se considerar. Então, aqui nessa jurisprudência não foi preenchido o requisito de miserabilidade, tá? E aqui, hipótese, aqui é um benefício assistencial da visão monocular, que, embora incluída no Estatuto da Pessoa, não impede o requerente de exercer atividade laborativa capaz de garantir o sustento. Ninguém falou em capacidade laborativa, estou falando em deficiência. Visão monocular, lógico, a pessoa é deficiente, não tem que discutir. Não possui, o benefício assistencial foi negado aqui. E aqui, algumas medidas, então, enfim, da questão do que pode ser aplicáveis, né, no âmbito dos juizados. Não confusão entre deficiência e capacidade para fins de BPC, o que não raras às vezes ocorre. A aplicabilidade da perícia biopsicossocial para fins de averiguar as condições de deficiência do indivíduo postulante do BPC. Oferecimento de cursos de qualificação e aprimoramento com o modelo biopsicossocial para que os magistrados pudessem conhecer da técnica biopsicossocial a ser utilizada. Muitos magistrados ainda têm dúvidas, eles não sabem utilizar a perícia biopsicossocial, principalmente no juizado, eles não sabem nem o que se trata, eles não marcam, eles não falam nada. Ainda se não marcasse, mas pelo menos desse uma justificativa, nem isso. Então, é importante que se ofereça algum curso, o tribunal possa oferecer cursos de qualificação para os magistrados. Inspeção judicial prevista no CPC, para que o magistrado conheça a realidade do indivíduo. Audiência de instrução coletiva de testemunhas para fins de comprovação da necessidade, e se for o caso, oitiva do perito. Valoração de todo o conjunto fático probatório juntado aos autos, sempre em busca da verdade real, pessoal. O que se quer aqui no juizado é sempre a busca da verdade real. Trouxe alguns casos, 2 casos aqui, não sei se vai dar tempo de eu falar, mas rapidamente aqui, um caso, a Isabel, 13 de setembro de 2020, né? O indeferimento foi renda per capita maior que 1/4 do salário mínimo vigente na data. O que ela tem? O laudo pericial constatou o quê? O laudo judicial, foi marcada a perícia médica, paralisia cerebral, quadriplágica, espástica, perda de audição bilateral neurosensorial, ela é surda, ela não ouve, ela se comunica por libras, surdo, mudez não classificada em outra parte, episódios depressivos. Conclusão, sem incapacidade atual, não estou discutindo incapacidade, mas enfim. A periciada apresenta curso superior incompleto, apresenta sequela de hipoxia neonatal com paralisia cerebral. A periciada apresenta quadro de espasticidade de membros e deficiência auditiva, está adaptada às suas sequelas, sempre trabalhou em vagas para portadores de deficiência. Diante do exposto, a periciada não comprova incapacidade laboral. Essa foi a conclusão da perícia médica. Houve impugnação, logicamente, trazendo a distinção entre incapacidade e deficiência. O juiz converte o julgamento de diligência, aqui é raro acontecer, mas ele converteu o julgamento de diligência para marcação de realização de perícia social com assistente social, né? E o laudo social, renda per capita, considerando todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, morava só a requerente e o marido e a filha menor, né? Que não tinha renda nenhuma. E ela também, pela deficiência, também estava desempregada. E ele recebia R$ 1.400. Tá? 3 pessoas na mesma casa, renda familiar 466. Tá? Então, aqui, a perita no laudo social constatou realmente a dificuldade da perícia. A sentença improcedente, né? Não era de se esperar, né?
a perícia tenha sido reconhece, a juíza na sentença, ela reconheceu a deficiência, embora o laudo falasse da incapacidade, mas ele deixou claro ali no laudo que existia sequelas, enfim, que se enquadraria naquela condição de deficiência. Isso não é comum, mas aconteceu na sentença nesse caso, tá? Então, aqui ela falou que ele recebia 1.609, que tinha mais um apartamento, o apartamento sequer era dela, era dos pais da requerente que moram em Canoas, inclusive eles que pagam o financiamento, né, o imóvel da família, que não ficou comprovado se o imóvel era dela ou não, em nenhum momento a juíza fala isso. Então, desse imóvel para aluguel, em nenhum momento a juíza também fala se é revertido esse valor para ela ou não. Então, ela simplesmente chutou, tá? E a casa de boa qualidade, possui cozinha, sala de estar, 2 quartos e um banheiro, todas as peças em boas condições de uso. A família, então, estendida como bem apurado com assistente social, também participa do sustento. Então, ela colocou aqui que os sogros ajudam ela, que moram no terreno, no puxadinho, na parte de trás da casa. Então, o sogro e a sogra sequer compõem o grupo familiar, mas, enfim. Aqui, outro caso rapidamente, criança, a Duda, tem 10 anos de idade, DER 1 de 5 de 2021, indeferimento do requisito socioeconômico, deficiência, síndrome de George, foi reconhecido na esfera administrativa, o laudo médico com incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, enfim, aqui o laudo, inclusive, já considerou que ela não tem sequer condições nenhuma, né? Então, o laudo social, a família é aproximadamente R$300, a mãe dela, mora ela e a mãe trabalha como massoterapeuta, recebendo uma média de R$300, quando tem serviço, né? Não é todos os meses que ela consegue, mas aqui foi improcedente a sentença pelo seguinte, não pelos registros fotográficos, também pelos registros fotográficos, mas que o pai, que é separado de fato da mãe, que tem uma boa relação com a mãe, ajuda no custeio do plano dela e do pagamento da escola, no valor em torno de R$800. Mas o pai não reside no mesmo teto, não reside no mesmo teto. Então, eu não sei o que vai acontecer nesse caso aqui. Eu recorri, perdi na turma recursal, né? A turma recursal manteve a sentença e agora eu estou buscando jurisprudência para ir para as cabeças, como se diz na turma nacional de uniformização, ou turma recursal, para dizer que o cara não, o marido não mora no mesmo teto, ele sequer faz parte da composição do grupo familiar, porque não reside com elas, e a criança não pode ficar desamparada, não pode ficar a bel prazer, daqui a pouco no mês ele não quer pagar, daqui a pouco no mês ele paga, ela não vai ficar dependendo da boa vontade do pai, daqui a pouco ele briga com a mãe e sequer paga. Então, a vulnerabilidade social e a justiça social, a meu ver, ela está completamente destoada aqui no âmbito como eu falei, dos juizados especiais federais nessas questões. Pessoal, desculpa se eu me estendi, mas procurei seguir os padrões dentro do tempo, e aqui eu trago uma frase do Rui Barbosa, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Muito obrigado a todos pela atenção, espero ter contribuído aí à altura para as reflexões. Bruno, obrigado aí pela sua presença, pela sua energia aí. Pode fechar, eu acredito que a apresentação acho que está ainda em aberto. Também obrigado aí pelo cumprimento do horário, né? São 16h45, no tempo regulamentar aí, né? Para que tudo possa acontecer bem. Agora sim, né? E acho que muito legal aí, né? Muito legal os exemplos, a parte processual, o debate, né? Acho que foi super importante, né? Essa questão. E já que a gente tem uns dois, vamos dizer que estamos com mais uns 2, 3 minutinhos aqui, Bruno, teve uma pergunta que eu te mandei no privado, acho que aqui no chat, acho que tu não viu, o pessoal falou para falar um pouquinho mais sobre a relatividade da renda de até meio salário mínimo, né? De um quarto para meio salário mínimo, se pudesse voltar nesse ponto para dar uma opinião aí da tua experiência aí sobre esse ponto específico envolvendo a miserabilidade.
Aqui. Bom, pessoal, o artigo, respondendo aos questionamentos, lá, o artigo 20, parágrafo 3º, ela traz a previsão de 1/4 de salário mínimo, mas o Supremo até relativizou, flexibilizou essa questão, agora não me recordo o número, mas o material depois vai ficar disponibilizado, ele declarou inconstitucional o artigo 20, parágrafo 3º, da lei do LOAS, da lei 8742, dizendo que 1/4 não seria suficiente para comprovar a miserabilidade e a necessidade, ou seja, inconstitucional, podendo ser flexibilizada essa questão por até meio salário mínimo ou por alguns outros elementos probatórios, tá? E nós temos ali também o IRDR número 12, de relatoria do Paulo Afonso Brum Vaz, né, dizendo que se a renda per capita for inferior a 1/4, a presunção gera presunção absoluta, então nenhuma outra discussão pode ser feita. Mas o Supremo, o que o Supremo diz? Ele diz, não, 1/4 não serve, só oferir a renda do cidadão não é suficiente. A renda per capita familiar, mesmo estando abaixo de 1/4, não é suficiente. É inconstitucional esse artigo. Ele diz que pode ser flexibilizado por alguns outros meios probatórios, que eu trouxe aqui justamente algumas outras questões que a gente possa se valer para comprovar essa flexibilização e não usar a questão da miserabilidade de 1/4 do salário mínimo, que convenhamos, né, pessoal? Quem é que vive hoje com R$330, né? Não, eu acho um absurdo essa questão, até porque a Constituição não fala em miserabilidade, né, Rubinho? A Constituição não fala em nenhum momento isso. Lá no artigo 303, ela trata daquelas pessoas que não têm condições dos mínimos sociais, e não sendo miserável de 1/4 do salário mínimo. Então, esqueçam 1/4 do salário mínimo, coloquem nas petições de vocês essa decisão do Supremo, esse RDR, e não se atentem para 1/4 do salário mínimo. Busquem alguns outros elementos probatórios que eu mencionei aqui no decorrer ao longo da exposição. Então, a renda não é o único critério. Repito, a renda não é o único critério para se oferir se a pessoa tem necessidade ou não de buscar o benefício de prestação continuada. Existem outros elementos que possam se valer para que se comprove essa condição, essa situação de vulnerabilidade social. Não sei se era esse o questionamento que tu havia perguntado, Isso ou se aí. tinha alguma... Não, acho que era nessa linha aí, daquilo que o pessoal veio se manifestando no chat, né? Parabéns, Bruno, aí pela apresentação, né? O pessoal aí gostou bastante, a Vera também gostou, Barrientos, a Dinalva está dizendo que a aula top, o Cláudio Gayer, Morgana, galera então aí bem participativa, Vicky Nascimento também, dentre outros colegas que estão se manifestando aqui no chat, acompanhando ao vivo a nossa atividade. A gente vai pedindo para o pessoal, inclusive, que gostou aí, está acompanhando a maratona ao vivo, né? São 16 horas e 49 minutos, que deixa seu like, que compartilha a nossa atividade, para que a gente vá mobilizando uma quantidade bastante interessante de colegas até o final. Bruno, mais uma vez, obrigado. Vamos te liberar agora aí para seguir aqui as nossas atividades e seguimos juntos aí no time de elite. Aí a Ana já deu o spoiler aí de Gramado, Ana.